O tema que nos foi dado é desafiador para as nossas vidas e pessoalmente para os nossos corações, visando uma reflexão, nossa comunhão com Deus, nossa posição diante de Deus, a importância do jejum. Nos levou a nos aprofundar um pouquinho mais no assunto. Um tema que já conhecemos, todos nós conhecemos, mas que nos leva a refletir, a pensar, a meditar e nos trazer verdades e nos relembrar verdades que precisam ser urgentemente resgatadas e trazidas para a igreja contemporânea. Vivemos dias marcadas pelo secularismo, pelo pragmatismo, tantos ismos, pelo materialismo. Isto gera ou produz uma geração muito superficial, satisfeita apenas com a capa, com a ideia, sem profundidade nas coisas de Deus, sem profundidade nas coisas pertinentes à palavra do Senhor. Convenientemente nos acomodamos a algumas situações. E também gera um cristianismo muito de relações efêmeras, de falta de compromisso. É por isso que há tantos cristãos em trânsito, o tempo todo, de um lugar para outro. Não há compromissos, não há relações mais profundas, não há, porque é fruto dessa nossa época. Por isso, esse tema tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa relação para com Deus. Sem dúvida é muito pertinente. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos deu de tratar. E eu pretendo abordar da seguinte maneira, no seguinte método. Vamos extrair dos textos bíblicos, vamos dentro de uma teologia bíblica, ver aquilo que as próprias Escrituras nos revelam acerca deste assunto. E, no final, à luz desses textos sagrados, fazermos as deduções próprias, ou seja, não partir de nossos pressupostos, não partir de nossas experiências, de nossas vivências, de nossas leituras, mas tentar partirmos das Escrituras mesmo, e daí extrairmos as lições, as devidas aplicações, e rogar que o Espírito Santo do Senhor assim trabalhe nos nossos corações. Saímos daqui assim com um entendimento melhor, assim, não apenas intelectual, mas que atinja a nossa alma, atinja o nosso coração acima de tudo. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, queremos agradecer por esta noite abençoada de comunhão do povo do Senhor na igreja de Diadema, por esses irmãos queridos, trazidos pela Tua graça, vontade e providência, e que a todos nós nos deu o privilégio de juntos estudarmos a palavra do Senhor. E humildemente nos colocamos diante do Senhor, pedindo Tua luz, Tua direção, o discernimento, a compreensão das Escrituras, que vem do Senhor mesmo aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós, o Senhor que nos conhece, sabe o que nós precisamos. Que, ó Deus, este estudo, esta reflexão, esta meditação venha de encontro às nossas reais necessidades e nos abençoe, a nós, nossa casa, nossa família, a nossa igreja, e nos faça crentes melhores diante do Senhor acima de tudo. Tenha misericórdia de nós, Pai amado, e perdoa nossos pecados. Nos ajuda e nos socorra, Senhor. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Definindo o jejum, basicamente é um exercício de piedade e devoção espiritual, que visa uma maior aproximação com Deus, em busca de uma orientação, perdão ou conforto em meio a alguma aflição. Então, basicamente é isto, é uma atividade, é um exercício espiritual que aprendemos à luz dos exemplos, dos ensinos da palavra do Senhor. A finalidade do jejum é nos fortalecer e produzir em nós uma disciplina espiritual.
da maneira que, quando nos afastamos de algumas necessidades básicas do cotidiano, que o jejum nos leva a fazer, e assim nos consagramos a momentos de maior intimidade e meditação através da palavra. Estes conceitos nós vamos encontrar nos textos que vamos procurar expor aqui a partir das Escrituras. Um exercício de piedade, devoção espiritual, uma busca de maior comunhão com Deus, uma aproximação visando o nosso fortalecimento e disciplina espiritual. Encontramos, meus irmãos, na palavra do Senhor, exemplo de grandes homens de Deus que praticaram jejum, bem como na própria história do cristianismo. Por exemplo, Moisés, Elias, Davi, Daniel, homem de Deus, Esther, a rainha, Ana, a profetisa, João Batista, o profeta, Paulo e até o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos muitos elementos aqui e fundamentos para entender o conceito do jejum. Encontramos também notáveis homens na história da igreja cristã, como Agostinho, Lutero, Calvino, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, missionário entre os índios americanos. Quem já leu o seu livro, A Vida de David Brainerd, sabe da sua história de oração, de contrição e comunhão com Deus. Charles Spurgeon e o nosso missionário Ashbel Green Simonton, entre outros, em seus escritos, em suas biografias, relatos de vida de oração e a prática do jejum. O que é o jejum? Como jejuar? Quando jejuar? Você vai encontrar livros que têm fórmulas, artigos e textos na internet que tem ponto 1, 2, 3, 4 e 5. A melhor maneira, o melhor dia, a melhor forma. Na literatura cristã encontramos tudo isso. Mas eu não quero seguir esses modelos, esses roteiros, muitas vezes pré-elaborados. Não, eu quero, junto com os irmãos, extrair alguns princípios dos textos que temos na Palavra de Deus. Primeiro, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, vemos que a prática do jejum foi ordenada por Deus ao povo de Israel ao sair da terra do Egito, estava ali lá no deserto. Levítico capítulo 16, versículo 29 diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. E essa expressão é muito importante, principalmente no Antigo Testamento. A expressão jejum, muitas vezes no Antigo Testamento, é assim, descrita com essa expressão, aflição da alma. E aqui o contexto é esse mesmo, de jejum. Afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. No próprio versículo 31 desse capítulo 16 de Levítico, diz assim: é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perfeito. É muito importante esse conceito relacionado ao jejum. Jejum igual aflição da alma. Isso é muito presente no Antigo Testamento. O jejum se caracteriza basicamente pela abstinência do alimento. Isso é muito importante, do alimento, da comida ou da comida e bebida. Mas o jejum bíblico tem esta conotação primordial. A gente vê tantas aplicações, até contemporâneas, de outras possibilidades de jejum, vamos falar sobre isso. Mas à luz dos textos sagrados, nós entendemos que o jejum é basicamente a abstinência do alimento, da comida ou da bebida, ou dos dois. Ele pode ser individual. Encontramos lá em 2 Samuel, um texto muito interessante que diz assim, 2 Samuel 12, 22, respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e
continuará viva a criança. Assim, o homem de Deus clamou ao Senhor pela saúde da criança, e jejuou, e afligiu sua alma, e buscou profundamente. Então, é uma oração individual, um ato individual. Diferentemente do dia da expiação, que foi promulgado, no dia da expiação, todo o povo de Deus deveria afligir a alma, era um ato cerimonial, coletivo. Aqui não, vemos o exemplo do jejum individual, como temos muitos outros. Na Bíblia temos essas duas situações, jejum em grupos ou jejuns individuais, igualmente válidos. Por exemplo, lá em Juízes capítulo 20, versículo 26, diz assim: então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Há vários elementos relacionados ao jejum, à oração, à adoração, à aproximação a Deus, à busca da presença de Deus. Há vários elementos. Alguns textos enfatizam um ou outro aspecto, mas notem esse texto de Juízes. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, choraram e estiveram ali perante o Senhor. É uma atitude de busca na presença de Deus, é um exercício espiritual, é uma condição da alma, do povo, em se voltar para Deus. E jejuaram até o final do dia, até aquela tarde, e perante o Senhor trouxeram seus holocaustos e ofertas. Profeta Joel, capítulo 1, versículo 14, diz assim, profeta Joel 1,14, no momento de crise, de ameaça externa, de problemas internos, de desobediência, de apostasia, a palavra profética é essa: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, no momento de ameaça externa, de crise interna, política, espiritual, religiosa, a palavra profética é uma exortação para que o povo se volte para Deus, que se quebrante diante de Deus, que se promulgue um santo jejum, uma assembleia solene será convocada, e o povo todo se volte ao Senhor e clame ao Senhor. Nesse conceito, de uma chamada ao arrependimento, a uma aproximação, esses princípios são válidos em todo o tempo, para o povo de Deus em toda a época. Em épocas de crise, de adversidades, de ameaças, de apostasia, de indiferença, de frieza espiritual, somos um povo que somos chamados, a palavra de Deus, a se voltar para o Senhor, sempre. Se voltar perante Ele e quebrantar nosso coração e clamar. O profeta Joel ainda diz mais, capítulo 2, versículo 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Os irmãos sabem que a função dos profetas em Israel, eles tinham uma chamada uma chamada ao arrependimento. Era um povo que tinha quebrado a aliança, desobedecido a aliança, tinha se voltado contra a lei de Moisés, por isso estavam assim sendo ameaçados pelos países, nações externas, pelo julgamento de Deus, e os profetas foram aqueles servos que chamavam o povo de volta à lei, de volta ao próprio Deus. E essa chamada aqui de Joel é muito interessante: promulgai um santo jejum, ou seja, voltem à aliança, voltem à palavra, voltem a uma devoção piedosa, quebrantem o coração. Será que também não precisamos de uma palavra profética assim? Em que nossos corações sejam quebrantados e tenhamos que voltar a uma vida de maior devoção perante o Senhor? Um fator importantíssimo para entender o jejum na Bíblia
é que ele sempre estará acompanhado da oração. É muito importante. Jamais estará desassociado da prática da oração, da atitude da oração. E vamos ver várias passagens bíblicas. Procure nos acompanhar ou anotar dentro do possível, por favor, né? Vou citar vários textos do Antigo e do Novo Testamento que visam provar isso, né? Que o jejum estava presente na história do povo, como ato de devoção, de quebrantamento, de busca espiritual, acompanhado sempre da oração. E expressam alguns sentimentos, alguns elementos. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 31, versículo 13, nós vemos que o jejum tinha essa característica de expressar tristeza, lamento e aflição. É uma das características do jejum, no Antigo Testamento em particular. 1 Samuel 31, 13, numa situação de luto profundo, profunda tristeza e lamento do povo do Senhor, eles jejuaram. 1 Samuel 31, 13 diz assim: tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. E no finalzinho do versículo, e jejuaram 7 dias. É uma expressão de lamento, de tristeza, de clamor, de se colocar diante de Deus, diante de uma situação adversa. É a colocação diante do Senhor. 2 Samuel 1,12 diz assim, segundo o livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12, assim diz: prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então, no momento de profunda tristeza do povo de Deus, momento de derrota, eles se voltam para com o Senhor, em oração e em jejum. Então o jejum expressa isto, esta atitude do povo de Deus diante de uma situação adversa. Eu quero ler 2 textos com os irmãos, me acompanhem no livro de Esther. O livro de Esther é uma situação também de profunda ameaça do povo de Deus, ameaça de aniquilamento. Os irmãos sabem da história, do seu contexto, ameaça de aniquilamento. Esther capítulo 4, versículo 3, a rainha chamada para ter uma atitude naquele momento em que o povo de Deus estava ameaçado, de ser exterminado, ela conclama o povo ao jejum e oração. Diz assim, Esther 4, 3: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Ou seja, no momento de risco, de extermínio do povo, de profunda, já eram subjugados, um povo subjugado e cativo. Mas além de ser subjugado e cativo, agora é ameaçado de serem destruídos e exterminados. Só buscando o Senhor, só clamando ao Senhor. Mas Jeremias e Isaías, no passado, já havia dito a eles que na hora do aperto, do abismo, da dor, eles haveriam de buscar o Senhor e o encontrariam. Lembra daquele texto? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Era uma palavra profética, haveria de ser cumprida pelo povo no momento de angústia e terror. Oração, jejum, lamento, clamor. Esther capítulo 9, versículo 31. O livro de Esther é maravilhoso, é lindo, é um livro de livramento, da providência de Deus, da soberana ação de Deus ao proteger o seu povo. Mas um livro também que nos ensina que houve um quebrantamento naquele momento. Para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do quê? Acerca do jejum do seu lamento.
Então, não era momento de festa, não era momento de alegria, não era momento de júbilo, era momento de clamor, era momento de lamentação, de buscar a Deus profundamente, era momento de jejum. Salmo 35, versículo 13, expressa essa característica do jejum, de expressar a tristeza, o lamento de nossa alma, a aflição do nosso ser. Salmo 35, 13 diz assim, Salmo 35, 13: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, eu afligia, olha a expressão, eu afligia a minha alma, com jejum e oração me reclinava sobre o peito. Então, o jejum tinha essa conotação de expressar a tristeza profunda, a angústia por alguma adversidade ou situação ou ameaça. Então, o jejum levava o povo a clamar assim ao Senhor. Mas eu quero colocar uma segunda característica do jejum no Antigo Testamento. Era expressar não apenas a tristeza e o lamento por alguma situação difícil, ou tribulação, ou ameaça, mas expressar também a consciência de pecado. O jejum também tinha essa conotação de confissão de pecado, de quebrantamento diante de Deus. A consciência que o povo tinha do seu coração e se colocava diante de Deus quebrantado e compungido. Alguns textos são interessantes para nosso estudo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 6, diz assim: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia. E ali disseram, o que disseram? Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Houve jejum, houve confissão de pecados, houve quebrantamento. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. O jejum, nesse sentido, sempre junto à oração, é o abrir do coração do servo de Deus, profunda tristeza, não pela ameaça externa, pela guerra ou pela morte ou pela doença, mas profunda tristeza porque desagradou o Senhor, profunda tristeza porque desobedeceu à voz de Deus. Como essa consciência de pecado se faz necessário hoje em dia. A nós mesmos, em nossos momentos de meditação, de oração pessoal ou comunitária, nós temos consciência de nossas próprias transgressões, nossas iniquidades, e clamar ao Senhor, e pedir perdão a Deus pelos nossos erros, nossas transgressões. Pecamos por palavras, pensamentos e obras, nós assim entendemos. Mas estamos criando uma geração cauterizada, que não chora mais os seus pecados, não lamenta mais o seu pecado. Parece que nós estamos nos acostumando com as coisas erradas. Parece que nós estamos nos acostumando com o pecado como algo normal. Aliás, um tempo de distorção dos valores e conceitos. Será que nós, crentes, estamos nos deixando levar por essa pressão do mundo, que tudo minimiza? E não lamentamos mais nossos erros, nossas falhas, nossas palavras indevidas, nossas atitudes erradas, quando prejudicamos o próximo, ou vemos o próximo ser prejudicado, quando vemos impureza e não lamentarmos a impureza, quando vemos o adultério e não lamentarmos o adultério. Nós temos que clamar ao Senhor por nós e pela igreja do Senhor Jesus, ter essa consciência. Pensar sobre o jejum à luz da Escritura nos faz pensar. O jejum era fruto dessas ações, comportamento em momentos específicos de quebrantamento, de se voltar para Deus, chorar, lamentar-se, Senhor, pecamos, Senhor, pequei contra o céu e contra a terra, Senhor, a igreja está em pecado, tem misericórdia, santifica a nossa igreja, santifica a liderança, santifica a minha vida. Meu Deus. 1 Reis 21, 27, primeiro livro de Reis 21, 27, diz assim, olha: tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes,
cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo, tomado pela confrontação de pecado. O homem tem que se voltar ao Senhor mesmo, em pano de saco e cinza. Temos que chorar e lamentar o pecado. Meus irmãos, quando nos deparamos nos domingos em que a Santa Ceia é celebrada, todos os meses, e que bênção para o povo do Senhor a celebração da Santa Ceia. É um momento muito especial para a Igreja do Senhor, onde declaramos e reafirmamos a nossa fé, a nossa esperança somente na cruz de Cristo, na obra de Cristo, no sangue de Cristo, onde nós nos colocamos inteiramente sabendo que a nossa salvação não está em nós, em nada do que há em nós, e por isso, consciente, discernindo o corpo e o sangue, nós tomamos o vinho e tomamos o pão. Mas é um momento também de arrependimento, é um momento também de quebrantamento, é um momento em que temos a oportunidade de pensar em nossos próprios atos, naquele mês, naqueles dias, naquelas semanas, e nos consagrar diante do Senhor e nos santificar. E assim, como diz o Paulo na sua carta, tomar e discernir e tomar o pão e tomar o vinho do Senhor. É por isso que nós pastores, os líderes, conduzimos sempre a igreja no momento de examinar o coração. Lembra-se dessa passagem? Examine-se a si mesmo e assim coma do pão. Esse examinar a si mesmo é fundamental, é fazer uma inquirição pessoal. A oração e o jejum estão relacionados com isso, com essa inquirição, com essa busca, com colocar o coração sinceramente diante do Senhor. Senhor, pecamos. Neemias capítulo 9, versículo 1 e 3 diz assim: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Vejam só, a reação, a oração, como que o povo foi levado naquele momento pelos seus líderes, Esdras e Neemias, homens de Deus, homens de oração, mas levaram o povo a se voltar à aliança de Deus e voltar a uma atitude certa diante do Senhor. E assim diz o texto que no momento de quebrantamento se ajuntaram com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Isso é aflição. Daniel capítulo 9, versículo 3, já o profeta Daniel diz assim: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, porque é assim que o homem de Deus se volta para buscar de todo o coração o seu Deus, o seu espírito quebrantado. Daniel capítulo 9, versículo 3. Eu selecionei alguns versículos, dentro da nossa ideia. Jonas capítulo 3 ainda diz assim, olha que interessante essa passagem lá em Jonas, no livro do profeta Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A ação da palavra de Deus, da graça de Deus sobre os ninivitas, chamando arrependimento, a ação da graça de Deus naquele momento histórico, levando-os à fé e levou-os a um quebrantamento. Onde é a palavra, onde é a graça, onde é o Espírito agindo, há quebrantamento, há consciência de pecado, há arrependimento que é fruto disso, arrependimento, e a expressão desse arrependimento naquele momento foram: proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco. Relembrando, o jejum expressa tristeza, lamento e aflição, ok? Em segundo lugar, o jejum expressa penitência e confissão de pecados. Vamos caminhar. Em terceiro lugar, o jejum também expressa uma humilhação do homem de Deus, o homem diante de Deus. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Na verdade, todos esses conceitos estão interrelacionados, Esdras 8, 21. Texto muito interessante, olha. Então, apregoei um jejum
junto ao rio Ava. Para quê? Para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Ou seja, esse texto nos dá um aspecto um pouquinho diferente, embora próximo dos anteriores. Não apenas uma confissão de pecado, quebrantamento dentro do pecado, nem um lamento diante de uma dor, uma tristeza ou ameaça, mas aqui um jejum onde o homem se dispõe nessa ação, nesse exercício, a se humilhar perante Deus para clamar a sua direção e a sua bênção sobre ele e sobre o povo, na jornada que haveriam de fazer. Humilhando-se diante de Deus quer dizer, eu me coloco em plena dependência de Deus. Eu espero de Deus somente, eu confio em Deus somente, eu vou aguardar de Deus a resposta, eu vou esperar do Senhor a resposta. Humilhar perante Deus é quando o homem fala, Senhor, de mim mesmo eu não posso, de mim mesmo eu não sei, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha excelência, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é meu estandarte, o Senhor é a minha bandeira. São as expressões do salmista, em tantos momentos, no livro maravilhoso dos Salmos, tantas expressões, o Senhor é a minha força, meu libertador, meu esconderijo, minha esperança, minha porção, minha herança. Então, nesse sentido, Esdras se humilha como salmista diante do Senhor, para manifestar sua total e absoluta dependência de Deus. Não sou nada, não tenho nada de mim, Senhor, mas o Senhor é a minha suficiência. Como nós precisamos desta atitude, hoje em dia, onde as pessoas estão em si mesmadas, cheias de si, soberbas, arrogantes. Todo mundo acha que sabe muito, que pode muito, sabe mais que o outro. Essa é a nossa época. Em que é muito interessante na filosofia, o homem é a medida de todas as coisas, é uma sociedade humanista, o homem é o fim, o homem é o padrão e o homem é o meio de se alcançar tudo. Você pode, você consegue, você alcança, você chega lá, acredita em você mesmo. Esse discurso você vê em todo lugar, corra atrás dos seus sonhos, você consegue. Então você vê falas de autoajuda, discursos de autoajuda, livros de autoajuda, em todo sentido, em todo lugar. E às vezes esses discursos triunfalistas e humanistas entram dentro da igreja também. E as pessoas começam a se achar. E deixam de ser humildes e quebrantadas. E como você percebe isso? No trato de uns para com os outros. Na relação, a falta de amor, de respeito, de consideração. É os homens, mesmo os cristãos e os irmãos, não se tratando como irmãos, porque não se humilha diante do Senhor, não reconhece que somos servos entre servos. Jesus já havia dito isso, quem quiser ser grande entre vós, seja servo de todos. Mas isso é atitude de humilhação, que aprendemos com Jesus. E Ele fala, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Aquele que esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. E como servo, foi obediente até a morte. E humilhou-se. Filipenses capítulo 2. Esse é o caminho que temos que ter, meus irmãos. Falar de jejum, ou falar de fé, ou de vida cristã, se nós nem quebrantamos o nosso coração diante de Deus. Queremos que Deus nos responda, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê compreensão, mas nós nem nos quebrantamos diante dEle. De uma forma humilde. Esdras diz, apregoei ali um jejum para nos humilharmos perante o nosso Deus. Salmo 69:10 diz assim, Salmo 69:10, chorei, em jejum está a minha alma, isso mesmo se me tornou em afrontas, em jejum, em aflição de alma, é quebrantamento, é humilhação, é lágrima diante do Senhor. Vamos caminhar. Além de expressar tristeza, lamento, aflição, além de expressar penitência e confissão de pecados, além de expressar nossa humilhação diante de Deus, o jejum visa buscar
Orientação e ajuda de Deus também. É um elemento interessante no jejum. Buscar uma orientação, ajuda de Deus. Segundo Samuel 12, 16, diz assim: buscou Davi a Deus pela criança. Buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou. Ela veio a morrer, você sabe, no decorrer da história, essa criança veio a morrer. Mas enquanto havia esperança, ela clamou e jejuou. Ele clamou e jejuou e buscou a Deus. Meus irmãos, com que intensidade e confiança nós intercedemos uns pelos outros. Quando alguém pede, faz um pedido de oração por um ente querido, um parente, um amigo, numa situação de crise, de enfermidade, de situação até terminal, com que esperança e confiança nós oramos e buscamos? Ou simplesmente colocamos aquele papel e aquele pedido numa caixinha e ali oramos e ficou ali porque já oramos por ele no domingo à noite passado? Como levamos a sério o ministério de oração da igreja? Efetivamente, clamando, perseverando em oração, como Paulo fala na sua carta aos Romanos, sede perseverantes na oração. Somos assim? Ou nós somos muito racionais? Já pedimos, já oramos, já está na mão de Deus. Pensemos, vamos refletir. Davi orou intensamente até que veio a morrer a criança, mas ele jejuou. E o jejum tem esse fator de buscar a graça, pedir. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 3. Segundo Crônicas 20, versículo 3, diz assim: então Josafá teve medo. O rei Josafá, Josafá é um daqueles poucos reis fiéis do Reino do Sul, O Reino do Sul teve a sua boa parte, foram fiéis. Do norte não, mas do Reino do Sul foi fiel. Josafá foi um desses grandes homens de Deus. Naquele momento, diante das ameaças, das guerras, do seu contexto, ele teve medo e fez o que, irmãos? Se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Eu quero que você realmente associe a ideia: jejum, aflição da alma; jejum, buscar a Deus. O jejum não é apenas um exercício mecânico, assim, religioso. Ele tem uma finalidade de você se dirigir a Deus. Ele por si só não tem valor. Se essa prática não leva a buscar a Deus, se aproximar com Deus, de falar com Deus, de clamar ao Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 18, diz assim: então o rei se dirigiu para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. É o contexto da Daniel sendo lançado na cova dos leões, até o rei Dario sendo movido a buscar Deus e clamar e interceder pela vida de Daniel, naquele momento. Buscar a orientação e a ajuda de Deus. O jejum nos leva a buscar ao Senhor. Ou seja, aquela pergunta que talvez alguém tenha: será que nós devemos jejuar hoje? Bom, eu espero que esses textos vai nos esclarecendo o valor do jejum naturalmente, tá? Vamos caminhar, porque ainda tem mais uns 250 versículos. Expressar tristeza, lamento; expressar penitência, humilhação, buscar orientação. Quinto lugar, para fechar aqui no Antigo Testamento, uma advertência profética. O jejum visa nos aproximar de Deus, confessar nossos pecados, buscar sua orientação, mas o jejum tem que ser acompanhado com um comportamento digno.
não pode ser apenas um exercício religioso somente. Ou seja, essa busca de Deus, da direção de Deus, do perdão de Deus, tem que ser acompanhado de uma fidelidade, de uma conduta coerente com esta fé. É o que nós vamos ver aqui em Isaías capítulo 58. Abram suas Bíblias aí, acompanhem. Isaías 58, versículo 5 e 6. Aí o profeta, ele acusa Israel de praticar o jejum, aquele jejum coletivo, do dia da expiação, aqueles jejuns que são promulgados, né? Ele condena, o povo jejua, mas esse jejum não me afeta. Deus não se deixa impressionar com, e Isaías é muito claro nisso, né? Com os cânticos do povo, com as orações do povo. Na verdade, meus irmãos, Deus não se deixa impressionar com nada que nós fazemos. Nada que nós fazemos vai abalar alguma coisa ou mudar algo em Deus. Quando Ele nos orienta a fazer algo, como a oração, é para o nosso próprio bem. Nós não vamos impressionar a Deus ou alterar algo que Deus planejou por causa de nossa oração, ou algo que nós fazemos, como se fosse uma barganha. Não, ele nos dá esses mecanismos como meios de graça, para que ao exercermos a oração e o jejum e outras práticas cristãs, né, nós cresçamos, nós aprendamos, nós nos aproximamos dele, nós somos santificados, nós somos abençoados. Como Deus é maravilhoso, como Ele é gracioso. É por isso que a mera religiosidade, seja ela qual for, de quem quer que seja, em qualquer situação, não tem valor algum se não for uma expressão de uma fé genuína, de uma relação verdadeira com o Senhor, com o nosso Deus. É por isso que o profeta diz assim, Isaías 58, 5 e 6. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Bom, já vimos tantos textos que eles fizeram isso, né? Mas ele diz assim, ó, chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Aí ele responde, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças ataduras da servidão? Que deixes livres os oprimidos? E despedaces todo o jugo? Ou seja, que a minha piedade e a minha devoção para com Deus seja evidenciada com minha justiça, com minha retidão, com minha honestidade, com minha integridade. Não adianta você levantar a mão para o céu e glória a Deus, e você mentir, e você enganar, e você falsear, e você prejudicar o próximo, e você dar um mau testemunho do irmão, e você prejudicar alguém. Não, esta religiosidade, de quem quer que seja, esses atos religiosos, pomposos, não impressionam a Deus, nem o jejum, é o que o profeta está querendo dizer. Ele quer sim, oremos sim, jejuemos sim, adoremos sim, mas seja reflexo de uma vida, de um comportamento, né, que cuida, que ama o próximo, que ajuda o necessitado, que socorre o aflito, que defende a justiça, que denuncia a corrupção. É o que o Senhor espera de nós, da nossa fé, uma piedade que é fruto de uma vida, de um caráter transformado, uma verdadeira devoção e conhecimento do Senhor. Jeremias capítulo 14, versículo 11 e 12, olha que interessante essa passagem, como que a palavra profética exigia de Israel uma conduta, então a mera religiosidade, nem o jejum vai cobrir quando não há essa piedade verdadeira. Jeremias capítulo 14, versículo 11 e 12 diz assim, olha, disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste.
profeta Jeremias, você sabe, já no final, no período da monarquia, prestes o início do cativeiro, ou seja, um alerta: esse povo deixou o Senhor, mesmo que vão no templo sacrificar, mesmo que pratiquem o jejum e o pano do saco, mas esse povo deixou o Senhor. E o profeta chama a atenção. Aí vai um princípio para nós. O jejum, mesmo nós praticamos e devemos praticar, assim o entendemos, não pode ser, como Jesus assim espera, um exercício externo para a acomodação dos homens, da religião, da igreja, de nós mesmos, diante das pessoas. O jejum é a expressão verdadeira e genuína da fé, da comunhão com Deus, de uma vida transformada, de uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor, acima de tudo. E vamos ver isso agora um pouquinho no Novo Testamento, para fechar esse nosso estudo, nossa meditação. No Novo Testamento, aprendemos que esse jejum, assim sendo, foi praticado pelos judeus piedosos, como por exemplo a profetisa Ana. Vocês já leram esse texto com certeza, lá em Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. Havia em Israel uma mulher piedosa, viúva, idosa, temente a Deus, que orava e jejuava. Diz assim Lucas 2, 36 e 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia. De que maneira? Jejuns e orações, ou seja, com exercício espiritual devoto, de consagração, de humilhação diante do Senhor. É uma expressão de adoração. Interessante esse detalhe dessa passagem. Jejuns e oração como uma expressão de devoção, oração, submissão e adoração ao Senhor. Porque isso também é um dos elementos do jejum, que nos leva a buscar a Deus, a celebrar, a agradecer, a louvar, a bendizer. Você se separa de atividades cotidianas, de outras coisas, você se isola de algumas situações, porque você se depara diante do Senhor, você separa e consagra a si mesmo, o seu tempo, sua situação, para adorar, para buscar, para clamar, para estar na presença do Senhor. Os fariseus praticavam jejum, e Jesus até os condenara, mas eles praticavam. Lucas capítulo 18, versículo 12, Jesus conta a história de 2 homens, uma chamada parábola do fariseu e do publicano, não é? Os irmãos conhecem também esta passagem. O fariseu, o publicano entraram no templo. O fariseu, consciente e seguro da sua condição, ele diz, no versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele estava seguro do seu comportamento. E isso era verdade. Os fariseus jejuavam de fato na segunda e na quinta-feira. Era um exercício, né? Depois Jesus no Sermão do Monte, ele vai condenar aquela prática religiosa farisaica, né? Aquele comportamento chamado farisaico, porque legalista desses homens. Mas eles assim o faziam, e Jesus haveria de condená-los. O jejum foi praticado por Jesus. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4. Vemos algo interessante, né? Os irmãos conhecem essa passagem, claro. Claro, vamos lá. Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Até aí. Aí continua a narrativa, ou seja, depois ele haveria de ser tentado, né? Mas 40 dias e 40 noites, como Moisés, né? 40 dias e 40 noites, ou seja, como outros homens, 40 dias e 40 noites, Jesus se preparando para o seu ministério, prática de Jesus.
como que dizer que o jejum não deve ser praticado pela igreja? Se ele mesmo o fez e se ele mesmo vai incentivar os discípulos e a igreja vai praticar. E você vai de verificar em algumas literaturas e orientações de algumas correntes de que o jejum foi prática do Antigo Testamento, era um elemento judaico. Não sei se alguém já leu algo parecido ou alguma implicação disso, que o jejum era apenas um comportamento judaico, mas não há fundamento para isso. Fazia parte da espiritualidade, da religiosidade judaica, sem dúvida, mas foi transferida para o povo de Deus, para a igreja, com certeza. Não só o Novo Testamento, como a história do cristianismo nos atesta a realidade do jejum praticada pela sua igreja. Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, versículo 16, texto esclarecedor, precioso, sobre se devemos ou não jejuar. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, e é interessante esse, tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, o que Jesus está nos ensinando, e nesse texto, entre tantas questões, eu quero destacar isso, né? Ele incentiva a igreja à prática do jejum, não como os fariseus hipócritas do seu tempo, que gostavam de mostrar aos homens que estavam jejuando, que eles deliberadamente andavam devagar, eles deliberadamente não lavavam o rosto para mostrar que eles oravam, e eles eram vistos assim como homens religiosos. Eles queriam ser vistos assim. Eles tomavam os primeiros lugares na sinagoga, eles gostavam de chamar a atenção dos homens pela sua, entre aspas, espiritualidade. Jesus os condena dizendo: vocês não, quando jejuares, lavem o rosto, unjam a cabeça com óleo, levante a cabeça. Os homens não precisam saber que você está jejuando. Não fique batendo aí, olha, irmão, eu gosto de orar todo dia. Aí a gente gosta de contar para os outros, né? Eu gosto de orar de madrugada, às 3 da manhã, aí eu gosto de contar. Eu costumo jejuar 2 vezes por semana, aí eu gosto de contar. As coisas, sua devoção, pertence a você e seu Deus. A nossa espiritualidade, nossa vida de oração, quanto tempo oramos ou não, pertence a Deus, a você e seu Deus, teu Pai que vem em secreto. É interessante que o Sermão do Monte nos fala, Jesus tinha falado da esmola, ele já tinha falado da oração, e agora ele fala do jejum. Ele fala sobre isso, porque eram as questões que os fariseus, os homens tinham de mostrar sua religiosidade. Ele fala: não, quando você der a esmola, você não fique aí contando para os outros. Se você faz um bem para o próximo, se você dá uma cesta básica para alguém, se você ajuda alguém, não fique contando. Se você ora, não fique aí fazendo oração, um sermão. Aquele irmão, olha, ele orava 15 minutos, né? Aí nós ficamos assim, né? Ressaltando a oração daquela pessoa. Nem sempre a oração não pode chamar a atenção para nós, a nossa espiritualidade. Nossa oração tem que ser objetiva. Se nossa oração individual, em casa, você ora o tempo que você se colocar diante do Senhor, você fala, você clama, você pede para a sua igreja, seu pastor, sua família, sua casa, seus amigos, seus vizinhos, você pede pela salvação, você pede pelos missionários, você intercede. A sua vida com Deus é você que determina a sua agenda, a sua pauta diante do Senhor. Você abre o seu coração e você define esse tempo, aquilo que você tem diante do Senhor. Mas a sua oração em público é diferente. A sua oração em público é aquela oração que é pedida, uma oração pelo irmão de adoração, que clama ao Senhor, intercede em nome da igreja por aquela situação, e ponto.
Ou então aquela oração de penitência após um período de oração silenciosa, e você de uma forma contida: Senhor, obrigado porque em Cristo os nossos pecados são perdoados, por isso nós podemos clamar ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Nós não podemos tornar também a nossa vida cristã pública, assim, para chamar a atenção para nós de qualquer maneira. Pelo contrário, temos que ser crentes discretos em nossa espiritualidade, em nosso saber, em nosso fazer, para que a glória seja sempre do Senhor. É o que tinha aqui o problema dos fariseus. Eles queriam a recompensa. Sabe o que eles queriam? Muito bem, irmão. Oh, muito bem, irmão. Parabéns. Você é uma bênção. Queriam ouvir essas coisas. Às vezes nós queremos também. Esperamos recompensa. Foi muito bom, foi muito... Parabéns. Esperamos às vezes a recompensa. O texto fala, eles já receberam a recompensa. O aplauso. Porque é isso que eles queriam. Meu irmão, na obra do Senhor, na sua vida cristã, na vida da comunidade, na vida da igreja, seja um servo, faça as coisas para glorificar o Senhor. Dele vem recompensa. Não queira aparecer. Eles queriam aparecer. Não queiram se destacar. Convém que ele cresça e que diminua eu. É assim. O jejum nos faz pensar sobre isso. Mateus 17, 21, temos uma situação interessante de uma questão de um milagre. Mateus 17, 21. Jesus estava no Monte da Transfiguração, e enquanto ele estava lá se revelando aos seus discípulos em particular, uma situação ocorria com os discípulos, com um jovem possesso, que não conseguiam libertar e curar aquele jovem. Então Mateus 17, 14 em diante diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazemos aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Isso ele vai repetir em Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, versículo 29. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A importância do jejum na espiritualidade do crente, na sua vida consagrada, na sua dependência de Deus. Ou seja, por que nós não podemos curá-lo? É interessante porque eles mesmos já haviam curado tantos outros em outras ocasiões. Porque a oração e o jejum sempre, não é que vai trazer nenhum poder espiritual extraordinário, como alguns até tentam proclamar, mas a oração e jejum vai nos levar sempre à dependência de Deus. Uma vida consagrada está na mão de Deus e ser usado por Deus aonde precisar. A oração e o jejum vai nos levar sempre a uma vida de servo, pronto a ser usado por Deus aonde Ele quiser. É o que nos ensina esta passagem. Continuando, para concluir, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que algumas situações em que a igreja orou, né? Atos capítulo 9, veja que interessante, nós vemos que Paulo orava, um homem de oração, judeu, temente a Deus, consagrado, um homem de oração, e praticava jejum, e a igreja continuou a jejuar, a igreja cristã continuou a jejuar, e Atos 9 nos mostra isso. Olha que experiência interessante. Atos 9, versículo 9, Atos 9, 9 diz assim: esteve
3 dias, depois que teve a revelação de Deus, ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. É interessante o detalhe do nem bebeu, né? Porque em alguns lugares não vem esse detalhe, né? Aqui, nesse caso, houve, nada comeu nem bebeu, ou seja, um jejum total. Pode haver um jejum parcial, um jejum total, a comida e a bebida. Pode ser só a comida e você beber água durante aquele período. Nesse caso, Paulo não comeu nem bebeu. E por que você sabe que aqui é o jejum no sentido bíblico, jejum com oração? Porque você vai ver lá na frente, no versículo 11, né, o Senhor vai dar uma visão a Ananias para procurar Saulo, e vai dizer o seguinte: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à casa que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidário de Tarso, porque ele está o quê? Ele está orando. Ele estava 3 dias sem comer e beber, mas estava orando, estava jejuando, estava realmente buscando o Senhor. Aquele sem comer e beber era o momento de jejum do apóstolo Paulo. Abram ainda em Atos capítulo 13, Atos 13, versículos 1 a 3, Atos 13, versículos de 1 a 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, a igreja, a sua liderança, que servia ao Senhor e tinha uma vida de devoção piedosa e orava, recebeu um chamado de Deus para separar Saulo e Barnabé. Ao 3, então, jejuando e orando, aquilo que sempre falei, o jejum sempre relacionado à oração mesmo. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, confirmando a ordem de Deus, confirmando a orientação do Espírito Santo, a igreja missionária buscou o Senhor, confirmou de Deus a resposta, e assim eles impuseram as mãos e delegaram a obra missionária para Saulo e Barnabé e os despediram. Então, a igreja em oração. Há um outro texto muito interessante, que a igreja jejuava e orava para a eleição dos seus líderes e missionários, né? Atos capítulo 14, na primeira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 14, versículo 23, é interessante esta passagem, né? Atos 14, 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar, com o quê? Com jejuns. Ou seja, a igreja em oração, os missionários em oração, momento importante, organização da igreja, liderança da igreja, eleição da sua liderança, eles se despediam com oração e jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Fazia parte da história da igreja, e essa prática vai continuar pela igreja no primeiro século, nos séculos seguintes, e os livros dos nossos pais da igreja vão assim historiar essa prática. Eu quero concluir com os irmãos, extraindo algumas lições e aplicações, e depois dar oportunidade, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Tudo bem? Então, assim, o que aprendemos, entre tantas coisas, né? Do ensino do Antigo e Novo Testamento acerca do jejum. Primeiro, ao meu entendimento, o crente pode e deve praticar o jejum individualmente, coletivamente como igreja, quando assim for chamado em situações especiais. Mas praticar não como uma obrigação, como algumas linhas evangélicas até colocam, é uma obrigação. Não é uma obrigação, é uma recomendação e uma exortação à prática mas por uma decisão voluntária, em busca de santificação, com o coração contrito e compungido, buscando uma maior intimidade com Deus, buscando sua direção e sua orientação. O crente deve fazê-lo sempre de forma discreta, não se apresentando aos homens, não se revelando aos homens: eu estou jejuando.
mas buscando a glória de Deus em todas as coisas. Teu Pai em secreto está vendo, porque você está buscando em secreto. Isso é o que importa. Não só tem fogos, não coloque um cartaz, não publiquem no Face, né? Não notifiquem no WhatsApp, não digam ao mundo, você e Deus. Temos que ter esse senso, o Pai em secreto. Devemos buscar em oração a orientação do Espírito quanto ao tempo e a duração do jejum. Não vou dar para vocês uma fórmula mágica, quantas horas, 6 horas, 10 horas, esta é eficaz. Se for 24 horas, tem que ser 24. Eu não vejo fundamento para esses mecanismos criados pelos homens, eu não vejo fundamento. Você coloca dentro do Senhor, você põe sua vida dentro de Deus, você faz o seu compromisso com o Senhor nesse período, nesta manhã, nesta tarde, nesse dia, nesses dias, você e Deus. E você vai cumprir o seu voto e o seu compromisso diante do Senhor, de acordo com os propósitos e condições, suas condições físicas, sempre com bom senso, sabedoria e temor a Deus. A igreja pode, sim, promover oportuna e necessariamente a prática do jejum e oração, diante de graves crises ou situações específicas e difíceis que porventura a igreja ou a sociedade esteja passando, e assim a sua liderança, com temor e tremor, convida a igreja a isso. Não como uma prática regular, vamos fazer uma campanha de oração, uma campanha de jejum, e para isso, alcançar isso ou aquilo. Não acreditamos, não vemos fundamento bíblico para esse tipo de procedimentos. Tem que ser espontânea e verdadeira como ação de Deus, e não simplesmente como projeto e planilha dos homens para seus interesses e satisfações. Diante disso, irmãos, o pensar e refletir sobre este importante assunto se faz necessário para a saúde espiritual da igreja. Como eu disse no início, vivemos dias marcados pela indiferença para com Deus, para com sua palavra e pelas coisas eternas e espirituais, marcados por tantos ismos, como eu anunciei, secularismo, materialismo, pragmatismo. As pessoas querem resultado imediato, querem fazer coisas, realizar coisas. O jejum nos leva a parar nossas obras para ouvir a Deus. Pensar acerca do jejum nos leva a refletir sobre nossa própria espiritualidade e piedade. Nos leva a refletir sobre a nossa disciplina pessoal, no tempo e na forma que nos dedicamos à oração, no tempo e na forma que nos dedicamos à leitura e meditação na palavra de Deus. Somos pessoas organizadas, somos pessoas disciplinadas na vida. Precisamos pôr a casa em ordem. Às vezes não consegue nem ser financeiramente organizado, quanto mais espiritualmente organizado. Precisamos organizar nossa casa, nosso casamento, nossa vida cristã, nossa devoção cristã, nossa vida com Deus. Pensar no jejum nos leva a um exercício, a uma disciplina, a mortificar a carne, a consagrar ao Senhor. E, finalmente, esta reflexão, pensar no jejum, nos leva a refletir sobre quais são as prioridades na nossa vida. O jejum nos leva a buscar a Deus. Não tem mais jeito, não há mais solução. Temos que buscar o Senhor, temos que orar mais, temos que clamar. E o clamor tem essa força, quando você sabe que não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra solução, e ninguém, nem você, nem nenhuma pessoa ou situação humana está em Deus. Aí você busca, você clama, você vai à presença do Senhor em oração, e o jejum, se assim o Senhor colocar em teu coração, e visando assim a glória de Deus na tua vida, visando assim a vontade de Deus na tua vida, visando assim a obra de Deus a ser realizada por você. É a nossa oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. Se a nossa vida não tem Ele como um centro, nós somos esse centro, e alguma coisa está errada. O jejum nos faz pensar um pouquinho nisso. Bom, assim espero. Me fez pensar.
profundamente. Foi muito bom para mim. E espero que para você, de alguma forma, tenha sido produtivo também. Possamos pensar nisso e buscarmos crescer no Senhor cada vez mais. Amém? Que Deus assim nos abençoe.